a mais antiga empresa de mobiliário metálico em Portugal, fundada em 1920, cresceu com uma visão estratégica e espírito empreendedor, adaptando-se aos tempos modernos, sem nunca perder as origens, assentes em valores inestimáveis e num design intemporal.こんにちは、伊藤蓮です。今回はアディコ社を訪問する機会をいただきました。アディコ社は2025年大阪万博において最新の作品を発表するとともに、日本でのパートナーシップの機会を広げていきます。では早速見ていきましょう。Apostados num crescimento contínuo, a Adico vem investindo nos mais recentes equipamentos, tecnologias e instalações. As unidades de produção da Adico estão equipadas com as melhores máquinas e equipas altamente qualificadas, assegurando o máximo de rigor em todo o processo produtivo. É desta forma que desenvolve e produz rápida e eficientemente para vários setores de atividade, tendo sempre presente os elevados padrões qualitativos, a responsabilidade social e ambiental e o compromisso com todos os seus clientes. Ao longo da sua trajetória centenária, a Adico criou e produziu inúmeros produtos que se tornaram ícones da história de Portugal. Com o passar do tempo, os hábitos e as necessidades das pessoas evoluíram, dando lugar a novas tendências e edições especiais que marcaram ambientes e momentos inesquecíveis. A criatividade nunca parou, e prova disso são os mais recentes produtos da Adico, que aliam inovação e identidade com designs futuristas inspirados no passado, sem nunca comprometer a qualidade, a solidez e o conforto. Uma das grandes novidades é o restyling de uma das cadeiras mais emblemáticas da marca, agora reinventada pelo prestigiado arquiteto Kengo Kuma. Esta peça exclusiva será apresentada no Pavilhão de Portugal, onde a Adico marcará presença, reforçando o seu compromisso com o design e a excelência. アディコ社を訪問できて本当に良かったです。CEO のミゲル・カルバイロ氏にご案内いただいた見学はとても有意義で分かりやすいものでした。アディコ社は規模もとても大きな企業で設備も整っており、あらゆる国際的なパートナーシップに対応できると思います。今回はありがとうございました。